Olá, bom dia. Agradecemos sempre essa oportunidade, as portas estarem abertas para nós. O sentimento hoje é de decepção. É uma decepção muito profunda, de nós sabermos o quanto os dados técnicos foram apresentados, foram esclarecidos. E as pessoas dizem, sim, eu entendo, mas eu vou votar favorável ao reparcelamento. Então, o cenário está posto, a dívida é enorme, e no início lá, quando surgiu, inclusive isso foi uma coisa que nós discutimos, ele veio como dívida. O valor que o município deve para o fundo era uma dívida. Só que isso lá na contabilidade da prefeitura entrou como dívida ativa e aí comprometia o patrimônio. Então eles trocaram, mais uma vez uma maquilagem contábil, né? Eles trocaram o nome de dívida para déficit. O déficit é gigantesco e aí em vez de pagar, eu pago menos. Então é um sentimento realmente de decepção. A mesma pergunta aí para a professora Josie Rosa. Qual é o sentimento hoje, professor? Bom dia. Bom dia, Toné. Bom dia, ouvintes, Tainara, o Tomás. A palavra é a mesma, né? É decepção e preocupação, muita preocupação com quais serão as consequências dessa votação de ontem. Muita preocupação, muita decepção, assim, que parece que tu tá falando, tu tá mostrando, tu tá explicando. As pessoas dizem ter entendido, né? Mas depois vão e mesmo dizendo que entenderam, né? Depois justificam assim um voto de confiança. Só que daí vem a vereadora Ana Paula e faz uma emenda que nada mais é de tudo aquilo, né, que estava sendo prometido pelo executivo, né? Um aporte mensal de 500 mil. E os vereadores justificam os seus votos dizendo que acreditam, né, que o prefeito vai fazer esse aporte, que não vai deixar o fundo colapsar. Só que aí, quando chega a hora de ter esta segurança, né, de escrever isso no papel, aí são contrários. Então, nos preocupa muito toda essa situação, né, da forma que as coisas estão acontecendo, que os projetos estão passando, assim, sem essa análise, assim, sem a necessidade de cálculo, sem a necessidade de mostrar, né, qual vai ser o resultado disso no futuro. E nós sabemos, né, o que vai acontecer. A partir do primeiro mês, o fundo vai começar a ficar negativo, e não pouca coisa, né? 1.200.000 é muito dinheiro. Nós temos, assim, num futuro próximo, né, não teremos o fundo. E se hoje é difícil pagar esse 1.780.000 de parcelamento, imagina quando tiver que se assumir uma folha de 7 milhões, né? Então, isso está nos trazendo muita preocupação. Bom dia, então, as presidentas Tainara e Josier. A prefeitura apresentou para vocês o cálculo atuarial novo, atualizado, com as informações que vocês precisavam ver e comprovar? Não, inclusive, Não, nós como Sincerleges, nós imploramos aos vereadores, não aprovem sem o cálculo atuarial. Ele é fundamental, ele é uma ferramenta técnica para vocês darem responsabilidade e compromisso para o voto de vocês. É só esse cálculo que vai dizer o quão ruim a situação do fundo está hoje, porque nós não temos ideia. Qualquer pessoa que diga que tem alguma ideia de como está o fundo hoje, está equivocada. Teve aqueles 850 mil das não incorporáveis que modificou, tem esse parcelamento que está em vias de terminar. Então, a situação do fundo hoje ela é completamente desconhecida. Como a gente dá um voto no escuro? Ele é um voto imprudente. Eu disse ontem, é um voto imprudente, é um voto irresponsável. Nós pedimos, aguardem o cálculo atuarial. Ele deve sair em um mês. É obrigatório a apresentação dele em um mês. Por que a urgência? Por que o desespero de aprovar esse projeto de reparcelamento se vai dar tudo certo? Então, aguardasse um mês, né, apresentasse o cálculo. Essa urgência, ela nos dá ainda mais insegurança. Por que passar tudo tão rápido? Sempre. Por que passar tudo sem estudo? Então, nos causa bastante aflição, bastante decepção mesmo. É essa palavra, não tem outra. Josia. Nós não tivemos acesso, né? Ninguém teve acesso, nem a própria prefeitura não tem esse cálculo, né? Não foi feito esse cálculo. E lembrando, né, que um cálculo atuarial, ele possibilita tu fazer diversos cenários nele. Tu pode experimentar. É muito fácil, né, de ser feito esse cálculo atuarial e tu fazer várias projeções. Se for por aqui, vai acabar assim. Se for por aqui, vai ser assim. Se for, né, de outra forma, vai ser outro cenário.
Então, assim, faltou muito, né, a sensibilidade, a vontade, né, de fazer e a cobrança do executivo. A cobrança do legislativo. O legislativo era para ser o primeiro a querer esse cálculo atuarial, porque eles votaram no escuro, sem saber, né, qual vai ser lá na frente o real impacto disso. Nós mostramos um cálculo simples, mas o cálculo atuarial, ele mostraria exatamente, né, como seria no futuro. E, assim, a decepção que teve vereadores dizendo para nós assim, né, mas vocês falam sempre a mesma coisa. Claro que nós falamos sempre a mesma coisa, porque faz horas que nós falamos que não tem como fazer nenhuma projeção sem ter esse cálculo, mas, infelizmente, os projetos simplesmente passam, né, e não se tem, assim, depois um resultado, né, na verdade tem, sempre é voltar e cortar, né, no servidor. Josias, os números, eu assisti à sessão da Câmara ontem pelo YouTube, confortavelmente instalado, né, numa tela de televisão. Então, pude ver os debates, ver a movimentação daquilo que foi transmitido pelos profissionais lá da Câmara. E esse número agora que tu falasse aí, olha, o desequilíbrio mensal agora será automático, 1.200.000 por mês vai comendo o saldo que o fundo tem hoje depositado nas contas bancárias. Mas o executivo oferecia 500 mil reais para diminuir, para cobrir esse saldo. Isso não fecha. Se vai faltar 1.200.000, 500 mil já não resolveria também. Como é que é essa matemática? Toné, e é mais preocupante ainda assim, ó, porque na verdade nós usamos dados de outubro, né? A cada mês esses dados eles vão mudar. Cada pessoa que se aposenta, e todos os meses acontecem isso, e não é uma pessoa só, né? Já muda esse número. Terminam parcelamentos, muda também esses números. Então, é muito preocupante isso. E o que nos preocupa é que teve esta fala desse aporte, mas na hora de se efetivar isso, de se deixar isso escrito no papel, porque a gente sabe que só o que está no papel é que realmente tem, né, valor, os vereadores vão lá e rejeitam a emenda, né? Então, além de ser insuficiente, seria insuficiente os 500 mil, mas ainda seriam pelo menos mais 500 mil que a gente teria garantido. E o que nos preocupa muito é que isso não é uma coisa que vai nos afetar só hoje. Foi feita uma dívida para 25 anos, por 25 anos, né? Então, isso nos preocupa muito. Até pode ser que este governo cumpra esse aporte, né? Mas a gente já vê, assim, com mais preocupação, porque se estivesse disposto realmente a fazer esse aporte, por que não votaram, então, a favor da emenda para dar segurança para os servidores, né? Ainda mais que justificaram seus votos dizendo que acreditavam nesse aporte, como assim? Aí depois chega lá na hora da votação e é contrário, né, a essa emenda. Então isso nos preocupa muito, porque esse governo, ele tem mais 3 anos de gestão, mas esse projeto foi aprovado para 25 anos. Ontem, o Legislativo, né, assinou embaixo de uma dívida de 25 anos. Josias e Tainara, a questão de parcelar essa dívida do FAPES, ela parece uma novela, vou referir isso aí porque um ouvinte falou nisso aí, uma novela sem fim, porque a questão é, parcelou a dívida, mas a partir de agora, a patronal vai recolher religiosamente a sua parte todo mês, ou daqui a pouco termina o governo, até porque os prefeitos não são eternos, sempre há uma rotatividade de prefeitos e de partidos, e se algum prefeito, alguém sentar na cadeira e não pagar a parte patronal, aí tem uma rolagem de dívida e ainda vem uma outra dívida, que aliás, eu estou chovendo no molhado, porque eu estou há 6 anos em Cachoeira do Sul e tinha vários parcelamentos e parcelamentos e parcelamentos. Quer dizer, tu parcela a dívida, mas tu não paga a dívida e tu cria uma nova dívida porque tu não paga a parcela normal do mês. Qual é a garantia que vocês veem
de hoje e do próximo prefeito? Na verdade, a sensação que a gente tem não tem nem como descrever, assim, porque essa dívida ela é histórica. A gente estava conversando antes de entrar ao ar. Gostam muito de dizer que a culpa é do servidor, porque lá no início nós pagávamos 4%. Lá no início nós pagávamos 4% e o município também pagava 4%. Aí passou-se um tempo, 7, passou-se mais um tempo, o servidor passou a pagar 11%. O executivo continuava pagando 7%, passou mais um tempo e todo mundo passou a pagar 14%. Então, lá no início, e concordamos com isso, é fato, não tem como negar, começou errado, tudo bem. Só que houve uma passagem de tempo e se adequou a isso. Hoje, o servidor aposentado paga os seus 14%. Então, ele está dando a contribuição dele por aquele período lá que ele pagou só 4%. E essa legislação, ela, para variar, como tudo, que o Executivo sempre manda para a Câmara, e não é só deste governo, a gente fala também, chovendo no molhado há muitos anos, tudo vai para a Câmara em regime de urgência. Talvez, se essa lei tivesse sido feita com um pouco mais de estudo, alguns servidores teriam até que contribuir com um pouco mais, depois de aposentados, para dar a sua contrapartida para que o fundo seguisse saudável. Alguns teriam que contribuir com menos de 14%, porque eles, por pouco tempo, pagaram apenas 4% ou sequer pagaram 4%. Então, teria que ter sido feito um estudo mais criterioso, avaliando cada caso. Olha, é preciso, né? Não fez a sua contribuição devida, vamos equilibrar essa balança aqui. Mas o servidor paga. Desde que foi instituído, o servidor paga. Ele dá a sua contribuição. Qual é a contribuição da prefeitura, do executivo? A suplementar. A suplementar serve para cobrir aquele período lá que não foi pago adequadamente. A suplementar ainda serve para cobrir déficits extras. Quais, por exemplo? Só o ano passado, 39 milhões deixaram de ser pagos na forma de patronal pelo executivo. Então, eu gostaria muito que fosse feito um estudo, porque adoram dizer que a culpa é do servidor. Eu adoraria que fizesse um estudo e dissesse, olha, tanto dessa dívida aqui é culpa lá da alíquota de 4%. Agora, eu tenho certeza que se fosse colocado no papel, a imensa maioria da dívida que nós temos hoje é culpa de patronal não paga. Por muitos anos. Deixa eu colocar aqui, Tainara e Josier, alguns dados. A Josier falou, todo mês se aposenta. Eu fiz um cálculo referente à movimentação de dezembro do ano passado a novembro desse ano. A média de aposentadoria deu 6,7 aposentadorias mês. Ou seja, entre 6 a 7 pessoas, servidores públicos, se aposentam todos os meses. Mas Isso. agora, nesse período aqui, desculpa só interromper, nesse período agora vai ter uma modificação bem grande nesses valores. Porque como eles tentaram modificar as idades e vieram de uma forma bastante truculenta, sem regra de transição, sem reforma da Previdência completa, muitas pessoas que já tinham idade para se aposentar entraram com pedido. Então, nós não temos outro dado que a gente não tem sequer noção. Sim. Então, eu estou falando de uma mediana, pegando Perfeito. quantos aposentados tinham em dezembro do ano passado e quantos tinham em novembro desse ano. Então, a média deu isso, entre 6 a 7, quase 7 aposentadorias por mês. Obviamente, quem se aposenta está no final de carreira. Então, ele tem uma média salarial maior do que os servidores da ativa. José, me corrige aí. Então, obviamente, o impacto no FAPES é maior do que é na folha de pagamento da prefeitura, de modo geral. Então, a prefeitura deixa de pagar 7 pessoas por mês, isso vai se acrescentando, e o FAPES tem 7 a mais para pagar por mês, com os salários top. Eu não disse salários altos, eu disse na mediana mais alto. Então, veja, esse impacto vai indo, né? Vai alterando, inclusive, o cálculo atuarial, porque essa é uma observação óbvia. E depois, se nós olharmos o contexto dos pagamentos, porque nesse ponto a Fazenda atual tem colocado dados bem mais transparentes do que administrações anteriores. Eu fiz um cálculo de quanto é que custa previdenciariamente os servidores da prefeitura, sejam os estáveis, que são vocês, Tainara e Josier, ou aqueles que são contratados por período, os CCs também, que têm contribuição para o INSS. A média de contribuição da prefeitura hoje sobre a folha de salários, folha bruta sem descontos, é de 42%, não é 66,88%, é a mediana. Por quê?
Porque sobre o INSS, a prefeitura paga hoje apenas 12% para os que não são estáveis. E as pessoas não se lembram que em 2023, numa movimentação nacional da Confederação Nacional dos Municípios, a alíquota para os municípios que estavam vinculados à Previdência Nacional, ao regime geral da Previdência Nacional, foi reduzida de 20% para 8%. E agora, no segundo ano, foi para 12%, no ano que vem para 16%, e só em 2027 volta aos 20% originais. Então, a mediana de gastos com Previdência da Prefeitura, hoje, é 42%, e não 66%. Isto considerado toda a folha de pagamento. Então, tudo isso... E outra coisa que eu quero dizer, que é o que a Tatiana vinha falando, que a José já falou em outras oportunidades. Numa hipótese de não ter mais recurso nenhum no saldo do fundo do FAPES, né, quanto que a Prefeitura vai ter que pagar sobre a folha de aposentados? 100%. Não é nem 42% que eu falei, na mediana, não é 66%, é 100% sobre o que der. E aí não tem previsão orçamentária que chegue a tempo. Na minha opinião, aí vai ser o caos total. Então, todo o esforço que vocês estão fazendo, além de alertar a todos nós que não somos diretamente atingidos, é de que o Executivo tem que, sim, colocar, é difícil, é duro, tem que colocar os recursos necessários para manter o FAPES equilibrado e se capitalizando, diminuindo aquele déficit que hoje se estima, será que é isso mesmo? R$ 1 bilhão. Estou errado no meu raciocínio, Tatiane? Tainara, é que tem dois pontos importantíssimos aí. Primeiro, o contrato deveria ser em caráter extra, excepcional. Mas o que nós vemos dentro do município de Cachoeira é o uso de contratos para colocar pessoal para trabalhar, que é básico. É o mínimo de trabalhadores necessários. Em vez de fazer concurso, eu contrato pelo INSS. Começa o erro aí. Porque essas pessoas estão contribuindo para uma previdência do INSS e não para o FAPES, que é o regime do município. Um outro problema que nós vemos é que há preocupação, e gente, eu ouvi isso dentro da prefeitura. Nós precisamos pensar no hoje. Hoje, o município não tem dinheiro, a gente precisa liberar a caixa hoje. Isso é de uma ingenuidade, para dizer o mínimo. Todos os prefeitos que fizeram antes, eles pensaram no seu hoje. E a gente está na situação que está hoje. Daqui a pouco tempo, nós vamos ter um futuro muito pior. Porque talvez, eu não tenho cálculo, e a gente insiste na tecla do cálculo, a gente não tem cálculo. Mas talvez eles vão suprindo e colocando dinheiro e não deixando sair dinheiro do fundo. Mas vai passar 25 anos e eu continuo exatamente com o mesmo valor. Ou seja, a minha dívida, ela aumenta. A gente não tem certeza nenhuma hoje de nada que vai acontecer. E a prefeitura se preocupa com hoje. A dívida aumenta, o dia de amanhã vai chegar, mas com toda a certeza não vai ser esse gestor que está aí. Vai ser outro. Mas nós, moradores de Cachoeira, nós vamos continuar. E quando o FAPES, de fato, quebrar e não tiver mais dinheiro para pagar folha, o Caixa Único vai ter que abraçar. Então, a nossa preocupação, poxa vida, quando todos esses, hoje, 6 milhões e 900, cair no Caixa Único, que dinheiro sobra para a prefeitura fazer alguma coisa na cidade? O cenário vai ser muito pior. Josia. E também nos preocupa muito, porque a gente sabe que esse projeto do reparcelamento, para ele ser aceito, né, depois, ele não era somente este projeto, né? Esse projeto, ele é um projeto casado. Para que isso tenha valor, né, que tenha segmento, esse reparcelamento, tem que ter toda uma reforma, uma adequação, né, à Emenda Constitucional 113. Então, a gente sabe que muitas outras coisas estão por vir. E isso é muito sério, porque ele vai mexer diretamente na vida do servidor, né? Então, a gente sabe que nós vamos enfrentar muitas coisas aí pela frente ainda agora, com a desculpa de equilibrar o fundo, né? O servidor vai sofrer muito mais na pele. Com certeza, está por vir retiradas de direitos, né? De muitos outros direitos aí pela frente. Então, na verdade... é muito sério tudo isso que a gente está vivendo nesse momento, assim, é muito triste tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento e da forma como nós estamos passando por isso, né? Assim, o servidor está se sentindo falando
e não sendo ouvido, né? Tanto que se diz assim, que não pôde ter sessão à noite por causa que tinha sido trancada a pauta. Mas fazem 2 meses, nós temos ofícios, né, para comprovar que nós solicitamos que a sessão fosse à noite. Então, assim, a gente não está conseguindo ter esse diálogo. As pessoas dizem que dialogam, que é importante o diálogo, mas, na verdade, muito raramente se cumpre o protocolo de dizer, né, que ouviu, mas não estão nos ouvindo, né, não estão nos ouvindo, não estão nos dando oportunidade, né, de fala também, assim. Então, é muito triste esse momento que os servidores estão vivendo hoje no município de Cachoeira. Josiê e Tainara, eu vou pedir 2 minutinhos para você, eu tenho que fazer o break dos comerciais aqui no nosso sistema, e nós vamos encaminhar o final do nosso contato falando da possibilidade de judicialização das decisões que estão sendo tomadas atualmente referentes ao FAPS. Já voltamos. 8h30, muito obrigado pela sua audiência e principalmente muito obrigado aqui a Josiê Rosa, presidente do CIPROM, e a Tainara Reibain, que é presidente do Sincerleges, que estão conosco conversando, nos esclarecendo, dando opiniões no dia seguinte à votação do reparcelamento em 300 vezes dos débitos da Prefeitura com o FAPS. A questão da judicialização, Josié, é possível? Nós ainda não conversamos, não analisamos, né? Nós ainda vamos ter que nos reunir e conversar, estudar ainda, né, quais serão as nossas próximas ações. Hoje eu ainda não tenho um posicionamento para passar, mas assim, quando nós tivermos um posicionamento, voltamos a conversar. Mas se tiver condições, o CIPROM vai recorrer ao judiciário. Com certeza, se nos reunirmos e entendermos que sim, com certeza, mas primeiro nós vamos ter que analisar, estudar, conversar, né, e ver qual será o nosso próximo passo. Tainara. Olha, nós ainda estávamos ontem muito esperançosos. Eu cheguei na sessão ainda muito esperançosa, porque os dados eram muito óbvios, né? Quem sabe alguém se abstém, quem sabe alguém ainda vota contra. Então, nesse momento, nós vamos ter que sentar e fazer uma análise um pouco mais criteriosa também, buscar um assessoramento jurídico mais especializado. Mas, pelo que nós ouvimos comentários ontem, o Sincasul já manifestou que provavelmente entrará. E a ideia é que a gente conduza isso da melhor maneira possível, com assessoramento adequado a partir de agora. Bom, um sindicato pode entrar e os outros entram como terceiros interessados, né? Então, num processo de colaboração. Me pareceu, Tainara e Josiê, que a Câmara se consolidou no primeiro ano como um bloco governista, aparentemente refratário a argumentos, que vota solidamente pelas teses do Executivo, e um bloco que não é tão consistente assim, porque tem diferenças ideológicas importantes, mas que se posiciona mais flexível para ouvir a argumentação da sociedade. Me pareceu isso. Vocês ficaram com essa impressão também? Sabe que os que votaram contra o reparcelamento, eu não tenho certeza se eles continuariam votando contra sem o cálculo atuarial, porque é uma exigência, inclusive, nossa. Poxa, tem que ter transparência, tem que ter análise. Daqui a pouco, quem sabe, esse cálculo chega e ele se sustenta. A gente não sabe. Mas nós temos visto que os que votaram contra o reparcelamento, de fato, pegaram esse projeto, se debruçaram sobre ele, se debruçaram sobre os dados que nós vinhamos trazendo, fizeram argumentação. A base governista, ela não apresentou argumento. Os argumentos foram, e aí eu ouvi alguns que eu fiquei chocada. Eu sou da base, eu preciso apoiar o meu prefeito, vou dar um voto de confiança para o prefeito. Aí, desculpa, nós como sindicato, provavelmente falo em nome da José também, é difícil para nós darmos votos de confiança, porque até hoje a gente não teve essa segurança. Então, como eu vou dar um voto de confiança? A gente sabe que o que vale é o que realmente está no papel. Um dos piores, para mim, assim, apertamos, não, mas, né, justifica o seu voto, tecnicamente, a gente pode tentar uma... Eu sou de direita. Meu voto é esse porque eu sou de direita. De direita? De direita. Aí é uma posição ideológica. É. Então, parece que estão colocando assim, nós, servidores, contra a população. A população quer a melhoria do município, nós, servidores, não.
Eu sou natural de Cachoeira do Sul, eu quero um município organizado, estruturado, funcionando bem. Só que isso não vai acontecer a custas do FAPES, porque num futuro próximo o FAPES vai estar numa situação pior e a conta, ela é, sim, do município. E o que a direita e esquerda e centro tem a ver com o FAPES ou tem a ver com o desenvolvimento da cidade? Eu adoraria compreender. O Eu que já- nos mostra o é que faltam argumentos. Quando os argumentos faltam, a justificativa não vem. Josia, qual é a tua impressão sobre essa votação em bloco rígido de 8 votos do Executivo? Nós não conseguimos entender, porque nós não recebemos assim, nenhum argumento que justificasse esses votos, bem como a Tainara falou, assim, né? Todos eles não deram argumentos técnicos, não tinham números para apresentar, não tinham uma justificativa, né? É sempre, alguns, assim, só mantiveram o voto desde sempre, assim, né? Que sempre seja a proposta que for, né, em relação à FAP, sempre se posicionam da mesma forma. Outros, agora que estão começando, assim, mas tu pode falar o que tu falar, né, a pessoa, ela só pensa que é aquilo ali, assim, sem ter argumentos, sem nada, né, assim, só porque vai dar um voto de confiança. Só que daí, o que eu mais, assim, me preocupei, mais me indignei, foi a questão, né, das pessoas justificarem o voto dizendo que acreditavam no aporte, e aí quando tem a emenda, né, para poder regularizar isso, deixar isso, né, seguro para o servidor, aí vai e vota contrário ao aporte. Isso, assim, é uma coisa que me preocupou muito. O único argumento que eles tinham, aí depois, na hora de ir lá, né, e concretizar, então, dizer, né, que realmente acreditava que era isso que ia acontecer, vão e votam contrário. Assim, realmente a gente não conseguiu entender essa posição, porque não tiveram números para embasar, não tiveram nem sequer justificativa, né? Muito bem. Josia, muito obrigado pela disponibilidade, mais uma vez, de atender aqui o jornalismo da Rádio Vale, e estamos sempre à disposição. Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigada e um bom dia a todos. Tatiana também, muito obrigado por ter vindo aqui pessoalmente. Aqui fica um pouco mais fácil conversarmos ao vivo e também nos mantemos atentos aqui, como nos mantemos também ao Executivo, a hora que quiser falar, nós temos canais abertos, somos até muito bem atendidos nas respostas, não significa que elas são as melhores, mas elas vêm. Nós sempre agradecemos muito o espaço, nós temos nos sentido muito bem recebidos. Fico mais à vontade aqui mesmo. E hoje a minha fala foi bem menos técnica, porque normalmente, isso é engraçado, assim, eu comento com os colegas, é bem engraçado, porque eles dizem assim, tu é muito técnica, eu me sinto super representada. Aí eu vejo que naquele dia, aí tem uns que dizem, tu tá muito técnica. Aí eu vejo que, poxa, não, tem que dar uma... Mas hoje a minha fala não foi técnica, a minha fala foi muito passional. Hoje o sentimento realmente é de tristeza, de decepção, e é de pensar que para um governo imediatista, hoje, 3, 7 anos talvez, a esperança deles é essa, eles estão sangrando o fundo. Eles estão conduzindo a uma situação em que o servidor será, sim, penalizado. E quando eles dizem assim, ó, a gente não está penalizando o servidor, a gente está. Porque é o servidor que ali adiante vai pagar a conta novamente, porque nós nunca nos furtamos. Então, é bem decepcionante mesmo. A gente só agradece todo o amparo que a gente tem das mídias, da rádio, enfim, a gente só agradece mesmo.